Fala, galera. Vocês estão me ouvindo? Tô vendo que já tem uma galera no chat aqui. Deixa eu ver. Bruna, Vinícius, Giovanni jogando xadrez, provavelmente. Amar, Siddhartha, Pepeu. Boa tarde, pessoal. Então, essa é a nossa primeira live. A gente criou o canal recentemente, né? Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Gui Santos, da comunidade Platform Engineer Brasil. Esse ano eu estou apelidando a comunidade Platform Rocks, então a gente já tem o site da comunidade, platform.rocks, para quem quiser dar uma olhada nos grupos que a gente tem lá. Qual que é a ideia desse canal e das lives que a gente vai trazer aqui? É dar voz para o pessoal da comunidade. Então, quem quiser depois trazer algum tema, a ideia vai ser toda sexta-feira, no horário do almoço ou no final do dia. Eu vou ver o que não vai atrapalhar o pessoal. E então trazer assuntos da comunidade e dar voz para o pessoal que está na comunidade. Então, quem tiver algum case interessante, quiser trazer nas próximas lives, ou trazer algum assunto, a gente fazendo um formato podcast, fica à vontade. Só me mandar mensagem e a gente marca os próximos, beleza? Na live de hoje, a gente vai começar com algo que não é muito comum. Quando a gente fala de Platform Engineer e DevOps, ninguém se preocupa com design. As ferramentas são todas feias, né? O Zabbix é um exemplo. Então, eu trouxe aqui o Diego Silva, que é um especialista em design UX, especificamente para plataforma, para produtos de desenvolvedores. Beleza? Deixa eu compartilhar a nossa agenda de hoje. A live, eu vou tentar ser breve, porque tem bastante coisa e a gente vai fazer só 1 hora de live. Então, o Diego vai pegar um bom tempo aqui para falar de conceitos básicos, né? Eu imagino que boa parte aqui deve ser desenvolvedor back-end, DevOps, galera de infraestrutura. Então, a gente não vai entrar tão deep no assunto, mas vai passar alguns conceitos, porque no final do dia, quem vai fazer a customização lá do portal vai ser essa galera. Vou falar de alguns pontos de atenção em relação ao backstage, quando for fazer as alterações, quais são os conhecimentos necessários, né? Então, o que a pessoa precisa estudar, pelo menos o básico, para fazer uma alteração lá na interface do backstage. Se der tempo, a gente vai fazer um hands-on aqui, prático, para fazer alguma alteração, a gente criar a nossa versão do backstage. No final, vou falar sobre alguns desafios, poucos desafios em relação à interface, e vou abrir outros portais, que são concorrentes do backstage, para a gente dar uma olhada na interface, né? Como que a galera está implementando a interface hoje. Beleza? Então, vou passar a voz aqui para o Diego. Fala aí, pessoal. Boa tarde. Antes de mais nada, obrigado aí às pessoas que estão assistindo. Um abraço, um abraço pro Will, que percebeu que eu tô de boné, porque não deu tempo de arrumar meu cabelo. E vamos lá, começando então a falar sobre design antes de qualquer coisa. Antes de design para plataforma, a gente precisa entender a importância do design e como a gente consegue separar design em algumas frentes, como eu vou mostrar aqui. Primeiramente, falando aqui um pouco de mim, eu sou atualmente Staff Product Designer na Stone Pagamentos e também engenheiro de software nas horas vagas. Já trabalhei em empresas como Cato, Ambev, Banco Neon, hoje estou na Stone e sou especialista ali na construção de interface e principalmente de design systems, focando ultimamente em plataformas como o Backstage, por exemplo. O que a gente vai ver hoje, então, como eu disse, é um pouco de design aplicado, principalmente a tipografia, cores, e eu trouxe aqui um caso de uso de como nós, né, engenheiros e pessoas de design, precisamos manter logos dentro de uma interface web, tá? Primeiramente, aqui sobre tipografia. Tipografia, sim, é o elemento mais importante dentro da interface. Ela é responsável por transmitir as ideias que uma empresa, que uma marca precisa passar para os seus usuários e ela precisa, né, de uma preocupação, de uma atenção, como a gente vai ver um pouco mais para frente, para que as pessoas consigam entender essa mensagem que está sendo passada, tá bom? Qual que é o papel da tipografia no design? Basicamente, é transmitir informação. E isso é feito geralmente através de textos. Você consegue fazer através de ícones, consegue fazer através de símbolos, de imagens, mas nada tão claro como a transmissão de informação através de texto. E como aplicar corretamente
transmissão dessa informação. Basicamente se preocupando com forma e conteúdo. Texto não é só conteúdo, gente. De nada adianta, por exemplo, você estar navegando num site, seja acessando lendo uma placa de trânsito na rua, se aquela informação que estiver contida ali não estiver clara, não estiver acessível e você, enquanto usuário, tiver dificuldade de interpretar aquela mensagem. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Otimizar a tipografia do seu projeto significa otimizar a experiência do usuário, né? Isso que eu falo agora. Torna com que a mensagem chegue, né, até outra ponta. Esse é o papel da acessibilidade. Garantir que as pessoas, de fato, tenham acesso àquilo que está sendo transmitido. E, obviamente, trazendo o equilíbrio visual. Aqui, dois exemplos de como a tipografia é aplicada na prática. Vocês conseguem ver em cima a palavra pare, e embaixo também, escrito pare, porém, como eu coloquei, é a mesma palavra, só que passando mensagens diferentes. Em cima a gente tem a palavra pare em caixa alta, uma fonte um pouco mais encorpada, mais pesada, como a gente fala, e um tamanho de texto um pouco maior. Quando você bate o olho para essa tela, você automaticamente vê a primeira palavra ali em cima como... Peraí, que eu estou reclamando do microfone aqui. Melhorou a qualidade do áudio aí? Tá tudo certo? Melhorou, Diegão. Perfeito, eu aumentei aqui o ganho aqui. Então, quando você olha aqui para a palavra pare, para essa tela, na verdade, a primeira palavra já te rouba a atenção. Esse é o papel do estilo aplicado à tipografia. E o que mudou? Por que isso acontece? Porque, como eu falei, no texto, você pode ver que esse P, por exemplo, ele é mais largo em relação ao P de baixo, ele é mais pesado. Isso através de algumas propriedades de tipografia, como o font weight, o font size, você consegue aplicar corretamente isso na mensagem para fazer com que ela tenha mais atenção, rouba mais atenção do usuário. Existe um designer super relevante na comunidade, o Oliver. Ele é designer de tipografia e ele fez alguns estudos que trazem esse dado, né? Que uma interface é composta basicamente 95% de tipografia. Então, a tipografia não pode ser negligenciado, tá? Ele é autor, é dono de um blog chamado ai.net, bem interessante também, só focado em design, desde 2000 e bolinha aí. Aqui um exemplo disso que foi... Opa, temos um Lauren Y, parabéns. Um easter egg pra gente aí. Aqui tem um exemplo de como a tipografia funciona, né, dessa relevância dos 95% dentro de interface. Eu peguei aqui uma página que vocês conhecem muito bem, que é a landing page do Backstage, só a primeira seção ali, primeira dobra, e trouxe um print dela. Vocês podem ver que existem diversos elementos de texto. Nós temos aqui em cima Opa, deixa eu tirar aqui o hover, fica mais fácil. Deixa eu dar aqui, ó. A gente tem aqui em cima a logo, nós temos um menu, GitHub, Docs, plugins e outras coisas, tudo via texto. Isso é comum em qualquer site que vocês acessarem, né? Vocês vão ver, sei lá, um site de um banco, os menus são todos via texto, né? Temos um filtro ao lado direito, escrito stable, temos um campo de busca com placeholder indicando que ali para se pesquisar, um banner central ali, um título, uma descrição e botões, certo? E se a gente remove, então, esses textos, basicamente a gente não sabe onde a gente está, para que serve, para onde a gente deve ir. Esse é o papel da tipografia, guiar o usuário para que ele consiga cumprir a sua jornada, tá? Então, como vocês acabaram de ver, sem texto, nós não temos interface. De novo, tipografia não pode ser negligenciada. Quais são as qualidades mais importantes da tipografia na interface? O que a gente deve se preocupar, nós, engenheiros e designers, quando pensamos em aplicar um texto na interface? Basicamente, 2 pontos. A primeira é a leiturabilidade, ou seja, o quão fácil de ler aquele texto. Tá? Aqui tem 2 exemplos, uma à esquerda e uma à direita, que basicamente só foi mudado a família tipográfica aqui. Tá? Então, nós temos esse texto aqui escrito com a fonte padrão que eu estou usando na apresentação, uma fonte Inter, e o texto da direita, ele é um texto bonito, vocês podem ver, ele é um pouco mais cursivo, simulando ali a escrita manual de uma pessoa, que é a fonte Pacífico. Porém, não é um texto que é recomendado para grandes parágrafos, por exemplo. Na verdade, é uma fonte que é recomendada para textos curtos,
como títulos, talvez o nome de uma marca. Então, não tem certo e errado, não tem fonte ruim aqui, tem a aplicabilidade certa e errada dela. E o segundo ponto que a gente deve se preocupar em relação à tipografia é o contraste. Então, nós precisamos deixar que a mensagem seja clara para que ela consiga chegar do outro lado. Aquela pessoa que precisa receber a mensagem consiga receber de fato. Então, aqui, a única coisa que muda não é mais a fonte, e sim a cor que foi escolhida para a fonte. Então, à esquerda nós temos um texto, de novo, usando ali um branco, o padrão da apresentação, e à direita, escolhido um tom de cinza muito próximo do background. Mas isso aqui é muito comum nas interfaces, tá? Você vai, por exemplo, desabilitar um botão, você vai ter um botão lá, OK, e um cancelar desabilitado, algo nesse sentido. É muito comum a gente usar o texto, a cor do texto do botão, com um tom de cinza bem próximo do background, para dizer que ele está apagadinho. Mas muitas pessoas também não conseguem enxergar isso. Bom, aplicando esses dois conceitos, principalmente esse aqui de contraste, a gente começa a falar então sobre cores, né? Cores dentro da interface, elas são muito importantes, elas devem ser usadas com um propósito, e assim como a tipografia, não existe cor ruim, existe cor certa e errada dependendo da aplicação, dependendo do projeto, do produto. Aqui, qual que é o papel, né, o poder das cores na interface? Basicamente, as cores conseguem passar para o usuário aonde eles devem clicar. Isso aumenta drasticamente a forma com que os usuários usam, a facilidade com que os usuários usam a sua aplicação. Então, elas indicam CTAs, que são os botões ou ações que os usuários devem tomar. Elas indicam para onde que a navegação está indo. Então, por exemplo, é comum, se você reparar, que botões que cancelam planos, que excluem dados, são geralmente da cor vermelha. Elas não são assim à toa. Os usuários, eles costumam associar cores a sentimentos. Então, por que a placa de trânsito pare é vermelha e não amarela? Porque não é uma placa de atenção, é uma placa de ordem, você deve seguir. E tudo isso está relacionado, tá? Então, as cores também maximizam a legibilidade, como a gente acabou de ver, um texto cinza num fundo escuro, que não é tão incomum assim. Ele é um texto com baixo contraste, e o único atributo ali é em relação à cor. Eu vou até voltar naquele exemplo, para vocês terem uma ideia. Deixa eu voltar aqui rapidinho e pegar aqui a apresentação. Então aqui, por exemplo, se a gente pegar esse background aqui, ó, vocês estão vendo um texto branco e muita gente pode estar associando que esse texto da direita também é branco, só que transparente. E aqui, se a gente mudar o background, por exemplo, pegar aqui um amarelo, e ó, vocês podem ver, ó, não é transparente, é um texto preto mesmo, um texto escuro. E olha que interessante, aquele exemplo, aquele caso de uso, não funciona só com branco e preto. Como vocês podem ver, para um tom de amarelo como esse, por exemplo, a cor branca ela não deve ser aplicada no foreground, como a gente chama. A cor do texto deveria ser mais acessível, ter mais contraste, logo puxando mais para o preto. Então, a gente precisa analisar cada cenário e entender como isso vai se comportar ali para o usuário. Perfeito. Então, cores aumentam drasticamente a usabilidade, maximizam a legibilidade das informações e criam emoções, tá? É comum vocês verem, por exemplo, uma rede de fast food usando cores como assim, ó, com um vermelho chamativo, vivo, algo que instiga o usuário a ter fome, por exemplo, ou lembrar de comida. É comum, vermelho, amarelo. Dificilmente vocês vão ver grandes redes aí de fast food, principalmente da cor azul, ou até então uma cor mais parecida com um marrom, uma cor mais pastel. Isso aqui não desperta no usuário ou no cliente, enfim, na pessoa, o desejo pelo alimento, pela comida. É bem difícil você encontrar algo como isso em grandes marcas. Por quê? Porque cores de fato despertam sentimentos nas pessoas. Então, seguindo, aqui eu trouxe um exemplo de como a cor aplicada à interface ela traz para o usuário essa facilidade na usabilidade. Então, aqui tem uma tela de login,
que eu estou usando a cor da marca, que é a logo que foi criada aqui do Backstage UI, para destacar elementos importantes para o usuário na interface. Eu tenho um botão de sign-in, um botão de login, que é onde o usuário deve clicar para poder entrar na aplicação. E eu destaco também, outras informações importantes na interface com a mesma cor. Então, eu já destaquei aqui para ele um link de Forgot Password para ele recuperar a sua senha, ou um sign-up aqui, onde ele vai conseguir criar uma conta nova, mas só olhando ele já sabe, pelo menos, talvez não para o usuário que é a sua primeira vez, mas é muito difícil, porque esse mesmo conceito está aplicado em redes sociais, em padrões, em aplicativos de banco, do governo, tudo isso que eu estou falando não é invenção, né? Então, o usuário, mesmo que acesse a primeira vez aqui, ele consegue identificar, cara, aqui é um link, aqui eu vou para outro lugar, isso aqui é algo que vai gerar uma ação diferente, tá? Isso é só através da aplicação da cor. E aqui um outro exemplo, aplicando também o violeta, eu consigo saber nessa interface qual que é o item do menu que está selecionado, que aqui no Dark Mode é um botão que eu consigo pressionar, e que existem outros diversos links aqui na aplicação, tá bom? Só através da indicação da cor, a aplicação correta da cor. Aqui, eu trouxe um exemplo de como a aplicação da cor aumenta a legibilidade, torna o conteúdo mais claro. Então, eu tenho aqui uma interface onde eu tenho todos os textos e ícones da mesma cor, uma cor clara, uma cor muito próxima ao branco puro. E como a gente consegue melhorar, tornar essa interface mais moderna, mais legível para os pontos que interessam para o usuário, apenas ajustando a cor. Então, foi adicionado agora um segundo tom de branco, o cinza, onde eu passo a usar esse tom somente em elementos secundários. Então, eu vou voltar aqui para o primeiro caso. Aqui eu tenho um menu com todos os ícones da mesma cor. Agora, no segundo caso, eu deixo esse tom mais escurinho, mais esmaecido, para os ícones que não são ativos. E eu trato somente o ícone que eu estou aqui, o item do menu que eu estou, dessa forma mais clara. O mesmo eu estou aplicando aqui na descrição dos cards. Então, eu tenho cards com título e descrição. E para o usuário, gente, ele precisa, muitas vezes, só identificar sobre o que se trata aquele item. Isso é papel muito do ícone que está sendo apresentado aqui, que já resolve muito bem isso, mas também através do título. E se você realmente ficar comparando entre um e outro, você começa a perceber que, no segundo caso, você tem muito menos fadiga ocular, né? O seu cansaço visual ele é menor. E essa boa prática, é só através da aplicação de uma cor. Nada mais do que isso. Pra vocês verem o poder, né? Como o Vinícius acabou de colocar ali, sim, ajuda muito na hierarquia da informação. Eu consigo destacar na minha interface o que é importante, o que é prioritário em relação às outras coisas. Isso torna a experiência muito mais fluida, natural, certo? Vamos seguir aqui. Cores são ou deveriam ser categorizadas dentro da nossa aplicação em alguns grupos, tá? Existem as cores primárias, que basicamente a gente está falando que é a cor mais importante ou dominante, não necessariamente, mas usada em muitos casos com a cor da marca, como eu mesmo usei ali atrás. Então, aqui vocês estão vendo uma escala de cores que é muito usada no mercado, principalmente pelo Material UI, que começou com esses fundamentos, aonde cada cor... eu tenho a cor da minha marca, tá? A cor da sua marca é a cor principal da sua aplicação, mas nós precisamos de variações dessa cor, mais claras, mais saturadas ou mais escuras, talvez menos saturadas. E então aqui, por exemplo, o Material trouxe esse fundamento, né, onde ele criou uma escala com 12 cores e o nível 500 ali, ele usa como a cor primária, né, a cor principal da aplicação. E os outros níveis são utilizados para auxílio. Por exemplo, eu tenho um botão. Esse botão, ele, por padrão, vai usar a cor principal, que é o nosso verde 500, vamos chamar ele assim. Beleza. Só que esse botão tem estados. Como assim? Quando eu passo o mouse sobre o botão deve se comportar como se estivesse recebendo um clique ou algum tipo de comportamento. Então, vamos fazer o que com essa cor? Vamos deixar um pouco mais escura, um pouco mais clara.
Então é comum, tá? Isso, esse framework, essa metodologia de usar cores dentro da web. E logo eu vou usar então 500 para um botão com estado padrão, 600 para um estado com hover, ou 700, ou mais claro, depende do que for o combinado ali entre o seu time de design, os engenheiros e tudo mais. O André comentou aqui, ó, vi esses números de cor no Tailwind CSS. Perfeito, André. O Tailwind, um framework de utilização aí para web, usa muito disso. E é justamente esses níveis de escala, que geralmente começa em 25, vai até 950, dependendo da escala, vai até 1200. Tem um outro framework muito bom no mercado, chamado Radix. Eu acho que o Gui vai comentar um pouco sobre ele na frente, que também traz esse framework de utilização de cores, só que vai de 1 a 12. E cada nível, né? O nível 1 é usado para um tipo, o nível 2 para outro tipo. A gente pode comentar um pouco mais sobre isso depois. Então, essas são a divisão das cores primárias, vamos dizer assim, a cor primária, né? É recomendado que você tenha no máximo 2 cores primárias na sua aplicação. Vamos pegar aqui, sei lá, o exemplo do Itaú. O Itaú antes tinha o laranja e o azul, né? Interessante. Então, porque senão, se tudo for primário, se tudo for destaque, como é a segunda categoria agora de cores, nada é importante, né? Se tudo for importante, nada é importante. Então, o segundo grupo de cores, cores de destaque. Que cores são essas? São cores que nós precisamos também ter na nossa aplicação, não necessariamente obrigatório, mas para que você transforme a sua interface numa interface mais atrativa, é interessante a gente trabalhar bem com cores, e o papel das cores de destaque é justamente destacar outros tipos de informação que não aquelas primárias, tá bom? Como é que a gente pode usar, no caso de uso aqui? Imagina uma tabela que você tem várias badges, várias pílulas ali, pills, não sei como é que vocês nomeiam no seu design system, da mesma cor. A gente não consegue diferenciar assuntos, tá? O papel das cores de destaque é justamente esse, categorizar, diferenciar entre assuntos diferentes. Então, usar essas cores auxiliares que devem contrastar com a cor primária, não adianta eu pegar as cores de destaque e colocar essas variações de verde aqui, porque tudo vai ser verde. Então, trabalhar, de fato, ali com a paleta bem trabalhadinha, nossa, a aplicação fica bem bonita. Aqui atrás a gente usou um exemplo aqui, certo? Aqui, perfeito, ó. Eu estou usando aqui algumas cores semânticas, né? Verde, laranja, amarelo, para dar um intuito de sucesso, erro e alerta, mas isso também poderia ser feito com cores de destaque também. Vamos voltar para as cores. E o terceiro grupo, as cores neutras. Essas aqui são as cores que eu diria que são as mais importantes para qualquer aplicação. Você precisa, na sua aplicação, sair do preto e do branco puro, tá? Preto puro, hashtag 000, branco puro, hashtag FF, porque isso fadiga muito o nosso usuário, isso deixa a aplicação muito engessada, falando a respeito de UI, de design, e trabalhar com escalas de cinzas é muito bom, é versátil, a gente precisa trabalhar com essas cores neutras para poder diferenciar, por exemplo, o que é um elemento que está lá no fundo, de um modal que está mais acima, de uma caixa, de um alerta que está mais em cima ainda. Para trabalhar com as cores dos textos, por exemplo, aqui eu estou usando a cor 25 para os meus textos e usando a minha cor 950 no fundo da aplicação. E então, só para vocês verem, né, trabalhando com a ponta, trabalhando com a outra, eu consigo ter esse contraste que eu preciso ter. E eu recomendo que vocês façam isso para a aplicação de vocês. Não precisa necessariamente ser o cinza puro, como a gente está vendo aqui, sem nenhum tipo de matiz ali, apontando para nenhum lugar. Vocês podem usar um cinza que seja mais variado para a cor da sua marca. Então, um cinza meio esverdeado, um cinza mais azulado, depende do seu contexto, tá? Se a gente for falar mesmo aqui de corpo, dá para falar tranquilo 1 ou 2 horas. Então, separamos as cores em primárias, destaque e neutras, tá? E temos as cores aqui que deveriam fazer parte de toda, enfim, quase toda a aplicação, que são as cores semânticas. Como a gente viu ali atrás, cores passam sentimento. É natural para os usuários entender que ver um vermelho, entender que aquilo precisa é perigoso, precisa de uma atenção redobrada. Um alerta com uma mensagem de opa, algo está acontecendo aqui, preste atenção. É o semáforo, né, gente? E o verde como sucesso. Isso aqui é regra? Deve ser seguido? Depende, não necessariamente.
Temos aí o iFood valendo sei lá quantos bilhões, usando o vermelho para sim, eu quero comprar, eu quero pedir, eu quero receber em casa. E usando muito bem utilizado, aliás, somente com variações de vermelho e branco. Isso funciona. Exige muito de um esforço de design, de um time de design qualificado para aplicar isso da forma correta, mas em vias de regra, se você trabalha numa empresa que não tem um time de design tão maduro e vai iniciar um projeto novo, separa essas 3 cores aqui para sucesso e erro, que você vai estar melhor, que vai estar fazendo pelo menos 90% do trabalho assim, em relação a passar a mensagem correta para o usuário, tá bom? Ainda tem mais 2 cores, o azul para informação, o cinza para desabilitado e tal, mas as principais são essas aqui. E, basicamente, logo, a gente está falando de formas, imagens, cores e textos aplicados de uma forma agradável, correta ali. Tá? Então, usando o nosso conceito de cores, contraste, leiturabilidade, tipografia, eu esqueci de mudar aqui, ó, de novo. Como todo bom designer, a sua apresentação deixa a desejar, mas vamos lá. Então, logos, eu trouxe aqui um exemplo também muito conhecido por vocês, que são as variações das logos do Backstage e o porquê, né? Que isso deve ser utilizado dessa forma também. Aqui eles acertaram muito bem. Eu recomendo que qualquer aplicação, seja ela uma plataforma, uma landing page, não importa, ela possua essas variações de logos. Por quê? Vamos lá, nós temos uma logo mais horizontal, onde ela possui o símbolo e o logotipo, basicamente o nome da empresa, da marca, e somente o símbolo. É muito comum que você trabalhe em uma empresa que só tem uma variação de logo. Isso é ruim de encaixar em determinados lugares. Como eu coloquei aqui, ó, a utilização dessa logo mais horizontal, ela é ideal para quando nós temos um menu aberto, ou um header ali, enfim, em layouts mais horizontais. Só que nem sempre nós precisamos, ou nós dispomos de um layout horizontal. Eu não sei quantos de vocês usam o Google como provedor, o Google Workspace como provedor ali de e-mail, mas na configuração da companhia do Google só existe essa forma de logo. Se sua logo for quadradinha ou redonda, quando você encaixa ela fica um negócio asqueroso, horrível, porque eles também não previram isso, enfim, não quiseram dar manutenção a isso. E dentro do Backstage, sim, nós temos que aplicar esse formato aqui de logo para a nossa aplicação. O Renan acabou de trazer aqui, ó, o ícone somente é bom para o favicon. Ele é excelente para o favicon, porque o favicon é um formato quadrado, mas não é somente para esse caso. Dentro do Backstage, aqui, se nós formos olhar, por exemplo, aqui, ó, quando o menu está fechado, você a logo que é exibida aqui em cima é uma logo quadrada, não uma logo com ele aberto, como está aqui, por exemplo, tá? Então, é um caso de uso aqui dentro da aplicação, onde não é somente o favicon, entendeu? Mas tem outros lugares. A gente pode usar o símbolo da logo como um ícone para usar em outros lugares, como pattern, para fazer um fundo, uma ilustração. Tem diversas formas de usar aqui a aplicação, tá bom? Desse tipo de logo. E essa variação embaixo, toda branca, também é necessária, tá? Porque a sua aplicação, gente, o Backstage ou qualquer outra, precisa estar preparada para um modo claro e um modo escuro, tá? Mesmo que você não forneça isso de forma nativa, muitos usuários têm meios de mudar a cor da sua aplicação através de plugins, tem o mais famoso, que é o Dark Reader, que transforma aplicações claras em escuras, é muito usado por devs e tudo mais, mas existem estudos comprovados aí que as pessoas gostam de interface escura. Talvez o público que usa o tema Light é maior e tudo bem, mas o que importa é que a sua identidade visual precisa estar preparada para isso, tá? Então, quando eu falo aqui para trazer uma versão toda clara, não necessariamente é toda clara. No próximo slide vocês vão ver como é que ficaria esse slide no tema Light, tá? No tema mais claro, e aí, obviamente, vocês vão usar uma versão dessa logo toda escura. Perdão aí para quem está assistindo no computador, coloquem seu óculos de sol, porque eu vou passar para um slide light agora. Então, essa é a aplicação da logo também. Então, entre branco e preto, tá vendo?
Então, qual que é o ponto aqui? Tem uma versão colorida da sua logo, perfeito, mas tem uma versão também preparada para um tema light, dark, tanto na versão com logotipo, quanto a versão somente do símbolo. Tá legal? Eu acho que o Gui vai começar aqui a demonstrar algumas coisas a partir de agora. Por enquanto eu fico por aqui e a gente vai provavelmente falar muito mais aí sobre design no decorrer do ano. Se tiverem perguntas, quiserem colocar aí nos comentários, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado. Boa, valeu, Diegão. Bom, galera, o pessoal está interagindo bastante, então fique à vontade aí para mandar dúvida também, para comentar. A gente falou então de conceitos básicos, com certeza tem coisas que são muito mais profundas, né, que o Diego poderia trazer, mas aí a galera de DevOps aqui tá rapidinho, né? Então agora a gente vai entrar numa parte mais prática, né, trazendo o que o Diego mostrou. Qual que é a ideia agora? Eu listei aqui 4 atividades, né, para abrir um backstage e a gente fazer algumas alterações simples, beleza? Pontos de atenção, né? Geralmente quando a galera vai... Hoje eu acho que menos, mas eu lembro quando a galera começava a usar o backstage, eles faziam um fork do backstage e começavam a mudar tudo. E aí você ganha um grande problema, que você está usando uma solução open source, você mudou o core, mudou um monte de coisa que não deveria, e aí você não consegue mais fazer uso ou atualizar o seu backstage. Você vai ter vulnerabilidade, vai ter outros problemas que você não consegue trazer. Então, tem uma dúvida aqui? Deixa eu ver. Sobre o layout, é complicado customizar por bastante coisa interna do backstage? Vocês já fizeram mudanças de tema? Eu vou mostrar aqui, Renan, aí eu vou comentar um pouco também dos desafios em relação à parte do layout em si. Ao vivo. Ao vivo. Se der tela azul aqui é porque eu estou usando o Windows, tá, galera? Então, beleza. Então, recomendação de segurança. Só faça fork de plugin e do backstage se você for contribuir com a comunidade. Se você for usar na sua empresa, evite, a menos que a sua empresa queira investir bastante esforço nisso, porque você está criando uma outra versão do backstage para a empresa, né? Então você consegue criar o backstage com o próprio comando deles lá, de create app, né? Uma forma segura de fazer alteração é você sobrescrevendo arquivos de configuração. Então o backstage ele te dá alguns arquivos YAML e permite que você sobrescreva algumas coisas do tema. Então você vai trabalhar em cima disso. Outras coisas já começam a ficar mais complicadas. Crie novos plugins e isole os componentes. E aí, conectando um ponto que o Renan trouxe, não gosto do scaffolder do backstage, não gosto do catálogo do backstage. Aí o ideal seria você criar um plugin novo, tentar reutilizar componentes do backstage, mas você não customizar esse plugin, né, da comunidade. Você vai ter um esforço a mais, mas você ainda vai manter dentro do ecossistema do backstage. Qual que é o conhecimento necessário para quem quer implementar backstage dentro da empresa? Tem empresa que vamos adotar backstage aqui, beleza. Aí a galera vai, instala a ferramenta e para aí, né? Porque não é stack da galera. Então, se você for mexer no front do backstage, é importante saber JavaScript, TypeScript. Tem gente que não gosta, eu gosto bastante. React, que é a biblioteca principal do backstage para a criação de componentes e páginas. O Mature UI, especificamente o 5. O Mature UI ele é uma biblioteca de componentes construída em cima do React, aplicando as práticas do Mature Design. Eu vou abrir aqui rapidão para falar do Mature Design, não vou me aprofundar muito, mas é importante que vocês entendam. Então, existe o Mature UI e o Mature Design. Mature UI é uma biblioteca. Mature Design é o DS do Google. Muita coisa hoje segue o que o Google definiu ali como boas práticas de design, as especificações, mas você não precisa ficar preso a isso. O Backstage, especificamente, foi por esse caminho. E aqui eu vou abrir alguns links para a gente fazer um overview. Então, quando a gente fala do Mature Design, para quem se interessar pela parte de design depois quiser dar uma olhada, né, o Google tem a documentação. Aqui não são os componentes para você aplicar no seu software, é muito mais a parte técnica. Então, se você acessar o site do Mature Design, você vai conseguir ver aqui quais são as especificações, por exemplo, para um card. Ele tem aqui os detalhes, tem exemplos, margem, efeitos. Isso para quem quiser se aprofundar mesmo na parte de design. E existe um Mature UI, como eu comentei.
né? Se você for acessar o Mature UI e for ver a documentação, se você for criar plugins novos, telas novas, é interessante que você estude essa ferramenta e você lembre sempre de mudar para a versão que você está usando. Para quem instalou o Backstage há um ano, quem está usando o Backstage mais de um ano, provavelmente vai usar a versão 4 do Mature UI, que é uma versão que não está muito boa, eles fizeram várias mudanças, então lembre de mudar para a versão da documentação aqui. Aqui dentro, pode falar, Diegão. Só um ponto aí para quem está usando o Backstage também. Eu tive acesso a uma versão atual. O Backstage está construindo um design system para atender a comunidade, para os novos projetos. Eu não consigo passar o link aqui no chat, mas o site se chama canon.backstage.io. É um design que eles estão construindo para atender a nova versão do Material UI, que vai para a versão 5, se não me engano, dentro do Backstage, né? Opa, deixei salvo aqui. Então, notícia em primeira mão, o Backstage, né, o Diegão, depois você pode falar mais, Diegão, que está bem próximo da comunidade ali do Backstage, do time de design. Eles estão criando outro DS para aplicar numa nova versão do Backstage, que eles chamaram de Canon aqui. Então, eles já identificaram, a comunidade reclama bastante do Mature UI, das implementações que fizeram, da falta de flexibilidade, e eles estão trabalhando nisso. Não sei quanto o projeto ainda está aberto, é alfa, né, mas quando estiver aberto, quem quiser se interessar e quiser contribuir, o Diego já está ajudando, né, ele criou algumas propostas ali. Depois a gente pode falar mais desse cara aqui, então, no final. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Beleza, então a gente estava falando do Mature UI. Quero criar um componente novo. Então aqui tem uma série de componentes. Quero criar um plugin novo no Backstage. Aqui tem uma série de coisas que você pode utilizar para criar o seu plugin, né? Ou se você quiser ver a documentação específica e o código, você acessa aqui e dá uma olhada. Beleza. Falei aqui do Mature UI. Também sobre cores, né? O Diego deu uma boa aula sobre cores. Vocês não precisam ficar apanhando sobre cores. Já existe um cara bem legal, que ele até citou aqui, que traz já uma série de cores para você utilizar na sua aplicação e ele separa aqui por categorias. Quer comentar, Diego, na categoria desses caras? Sim, vamos lá. É muito difícil, né, do time de design ali e devs, a comunicação a respeito de especificidade de estilo. Qual cor eu uso aqui? Aí o designer vai responder, eu uso vermelho. Aí o dev volta, tá, qual vermelho? Vermelho 1, 2, 3 que a gente tem aqui, aí volta, não, usa esse código. A Radix, ela criou um framework aí para utilização de cores dentro de interface, que facilita muito o trabalho do dia a dia do dev, do designer. Basicamente, vocês vão usar, se atentar aos níveis. Então, sempre que for um background de uma aplicação, o fundo de um site, você vai se atentar ao nível 1 ou 2, nesse caso. É um elemento, é um modal, é um botão, a partir do 3. Quando que eu uso 4? Quando eu vou dar um hover. O 5, quando eu clicar. Eu vou usar 6, 7, 8 para bordas e separadores no meu botão, na minha aplicação. Eu vou usar 9 quando eu quiser um elemento sólido. Gui, se você clicar ali, por exemplo, em temas, ali, ó, em cima à direita, aí em cima no menu, isso. E aí embaixo, dá um get start, perdão, dá um playground ali. Aí vocês conseguem simular e trocar as cores ali, ó, na direita, e verificar como esses componentes vão se comportar em tempo real. E tem um recurso muito bacana, muito novo aí para você aí, que trabalha já com uma empresa que tem identidade visual. Gui, vamos lá em cores novamente. Que é Custom Palette ali, ó. Então você pode inserir um hexadecimal da sua marca e a própria Radix vai criar os níveis, né? O framework ali, a tabela de utilização conforme a sua marca. Então, para quem não conhece, dá uma pesquisadinha sobre como funciona a Radix, que vai facilitar muito o trabalho ali, a produtividade, tanto dos engenheiros quanto dos devs do seu time, dos designers do seu time. Então, isso aqui já é uma ótima ferramenta para quem não quer se aprofundar em design, não quer se aprofundar tanto nisso, mas quer um guia ali para fazer a customização no Backstage. Vou colocar aqui a cor primária e aí um detalhe, você clica aqui na cor, você já consegue copiar, né, o hexadecimal e jogar lá na sua aplicação. Então, é uma ferramenta que é um ótimo guia para você fazer as customizações. O Backstage, ele também tem um cara que está meio abandonado nessa versão, que é o Storybook.
Né? Para quem é de front conhece esse cara, o que é o Storybook? Storybook é uma ferramenta que você consegue documentar e criar os seus componentes de maneira isolada. O Backstage ele tem o deles, que é o backstage.io/storybook, e você consegue ter acesso aqui aos componentes que tem dentro do Backstage. Então, quando você for criar um plugin, uma extensão nova, você vai usar dois caras, o Mature UI. Primeiro, olha o Storybook do Backstage. Depois você vai para o Mature UI se você vê que está faltando alguma coisa aqui, porque provavelmente está... Eles usam o Mature UI, uma abstração acima, mas eles não implementam tudo que tem lá. Então, por exemplo, eu quero usar um componente aqui de progressão. O Backstage ele já tem lá, você vai fazer o import na sua página nova e eu consigo ver aqui o código desse componente. Né? Então, esse Storybook é muito bom para você usar como base no início, na hora que você for criar a sua tela. Né? Tem toda a documentação aqui, tem algumas coisas que podem estar desatualizadas, tem outras coisas que você não consegue interagir, por isso que eu acho que eles não estão dando tanta atenção para esse material. Gui, só mais um pontinho agora... aqui. Fala aí, Diego. Aquela pequena ali em cima, se você clicar lá novamente, você consegue... À direita ali, ó, pequena. Você consegue ver, por exemplo, tá vendo que tem um Backstage Default ali em cima, uma seleção? À direita em cima no header. Aqui. Isso. Você consegue ver o design atual dos componentes. Então, se você for um botão lá, você vai ver justamente isso que você acabou de mostrar, só que comparando um antes e depois, sabe? Isso. Então, provavelmente esse cara aqui vai matar o Storybook deles no futuro. Vai no Legacy. Aí... No Legacy. Legacy. Pronto. Então, que é o layout que você estava mostrando agora. Então, é o que vai matar o que o Gui está mostrando agora no futuro, tá, gente? Isso. Aí aqui tem as especificações, a documentação. Não sei qual ferramenta eles estão usando por trás aqui, mas já não é mais o Storybook. Beleza? Vamos avançar aqui para dar tempo. Tá, então vamos falar do layout do Backstage. Quero fazer um negócio totalmente diferente, jogar o menu para cima, fazer umas piruetas no layout, e você não consegue, a menos que você queira colocar muita energia nisso mesmo. O Backstage ele tem uma estrutura de layout um pouco mais fechada, né? Então você tem um sidebar, você tem um header, você tem a parte de conteúdo. O sidebar você consegue ir lá, arrancar ele fora ou criar a sua versão do sidebar, mas você não pode fugir muito dessa disposição, porque senão você vai ter muito retrabalho, talvez para pouco ganho. Então, para quem está usando Backstage, a maior parte eu vejo isso, não foge muito dessa estrutura. O máximo que faz é, vou criar um sidebar novo, porque eu quero algumas coisas específicas, sei lá, quero colocar a foto do usuário lá embaixo. Então, é basicamente essa a estrutura. Né? Para quem quiser dar uma fuçada lá, está lá na página, na pasta de componentes, na pasta root, que é o root do projeto. Bom, agora vamos para a parte prática. Eu já deixei uma colinha aqui, já aviso que não foi gerado pelo ChatGPT, senão ia estar um pouco melhor o código. Deixei uma cola para agilizar, a gente já passou um pouco na metade da live, então vamos fazer uma alteração aqui no nosso Backstage. Deixa eu fechar algumas janelas aqui. Mature. Então eu tenho aqui uma instância na minha máquina, rodando do Backstage, não fiz ainda nenhuma alteração, e estou com o Backstage aqui, não sei se todo mundo conhece, o Backstage ele tem uma demo, né, no ar, então você consegue ver aqui um pouco, fuçar um pouco no Backstage. Vou deixar esse cara do lado aqui para a gente comparar. O que a gente vai fazer? A gente vai alterar um pouco as cores, eu vou falar desse header aqui, que eu especificamente detesto esse header do Backstage. Aqui eles estão usando o Mature Design, como eu comentei, tem sombra em algumas coisas, cor de botão, botão quadrado. A gente vai mexer um pouco só para vocês entenderem como é esse processo no Backstage. Então, dos quatro passos que eu coloquei, o primeiro vai ser a gente alterar o nome da aplicação, que é o mais simples. Deixa eu abrir aqui a minha ideia. Eu vou acessar o app config. No app config tem dois caras aqui, um para alterar o título da minha aplicação e outro para colocar o nome da minha companhia. Como eu já deixei estruturado aqui, eu já tenho um nome legal para chamar meu portal. Vou chamar de Rockstage. E vou chamar o nome da minha companhia aqui de Rockstage também. Beleza. A alteração do nome é simplesmente isso. Se eu acessar aqui, já está o Rockstage catálogo. Né? Esse aqui é o básico. Só tem uma outra questão que eu coloquei aqui, que não tem na documentação do Backstage. O Backstage ele tem o nome dele fixo em alguns outros arquivos, que não é acessado via variável. Então, por exemplo, tem um arquivo importante aí para quem conhece desenvolvimento web,
e aplicações que usam PWA, que é o manifest.json. Não vai impactar tanto a sua aplicação, mas se eventualmente eu quiser adicionar um atalho do backstage no meu do meu Rockstage no desktop, ele vai vir com o nome do backstage. Né? Então você pode alterar também esse manifest. Aqui eu dei um exemplo, né? Quando for instalar, ele vai vir com esse backstage. Deixa eu acessar aqui minha ideia. Vamos procurar esse cara. Esse cara aqui ele vai definir as configurações para eu usar a minha aplicação como um PWA. Então eu vou colocar aqui Rockstage também. Beleza? Então de nome é isso. Vamos para a segunda parte, que é fazer a alteração de logo. O Backstage ele tem, se eu não me engano, são 7 arquivos, né? Anotei aqui, que você precisa alterar para alterar o logo de forma definitiva. Tem os ícones, né? Então tem os Fave Icons aqui, que vai alterar o ícone aqui no navegador, quando eu adicionar na minha página. E tem os ícones do menu, que são 2 códigos ali em TypeScript. Para agilizar, eu já deixei aqui os ícones seguindo todas as boas práticas de um dev que não entende design para implementar. Eu vou copiar esses caras aqui para a pasta do public, do backstage. Então todos os ícones ficam na pasta public. Vou substituir. Opa. Deu erro, deixa eu ver aqui se ele alterar. Calma aí. Vou jogar a culpa no Windows aqui, tá, galera? Vamos lá. Substitua. Foi. Alterou. Sempre culpa do Windows. Deve tá, ó, aqui em cima ele já alterou. Beleza. Agora eu vou alterar esse menu, esse ícone aqui do lado. Para quem já usa o Backstage há bastante tempo, até agora não tem nenhuma novidade, né? Então aqui no meu código eu tenho 2 caras. Isso aqui eu acho que o Backstage já poderia ter implementado de uma maneira mais intuitiva também. O ideal na hora que você for alterar os ícones do menu é você usar um SVG. Mas como eu não tenho SVG aqui, eu vou meter uma tag HTML mesmo. Onde está meu ícone. Colocar uma tag HTML. Colocar um parâmetro aqui de acessibilidade. Eu acho que eu chamei de logo.png. Esse aqui é o logo full, né? Então esse aqui tá, acho que é text transparent. Vamos lá. Se você for fazer da mesma maneira que eu, você não pode ignorar esses caras que estão aqui em cima. Por quê? Porque o meu logo não está exatamente do tamanho que eu preciso para a interface. Eu acho que eu acabei esquecendo de comentar, mas todo o CSS é feito com JSS aqui no Backstage. Então você coloca o CSS direto no JavaScript. Então vou chamar aqui o class name e vou passar aqui a minha classes. Então tem um classe, vou chamar de SVG mesmo, para quando eu abrir um PR algum dev reclamar que eu não atualizei. E vou fazer essa mesma alteração no outro. Vamos lá, vamos arrancar esse SVG. Só vou alterar aqui o arquivo, que meu ícone acho que é só logo.png. Beleza, olha lá, já está o meu ícone aqui. Viu a troca de ícone? Como o Diegão falou, né? Você precisa de mais de uma versão do seu ícone para ficar legal. Agora vamos para uma parte um pouco mais interessante, que é mudar as cores do Backstage. Tem outra coisa que não está tão legal também na versão do Backstage, é que alterar o tema não é algo... É fácil, mas não é algo tão trivial, porque o Backstage ele não te dá essa estrutura quando você starta o projeto. Então o que eu vou precisar fazer? Dentro da minha pasta, o Backstage ele tem 2 pastas aqui quando você instala dentro de packages. O app, que seria o front-end, e a parte back-end, que seria o back-end, obviamente. Aqui dentro do app, SRC, eu vou criar uma pasta chamada temas e vou criar um arquivo. Acho que vou colocar os dois aqui, mas vou chamar de darkmode.tsx. Eu vou copiar esse código aqui que eu já deixei pronto e vou explicar ele para vocês.
Então, primeiro eu tenho que fazer essa customização aqui chamando alguns métodos do Backstage. Isso tudo tem na documentação dele, só um detalhe ou outro que vocês vão ter que descobrir na raça mesmo. Eu não sei se alguém está falando alguma coisa no chat aí, mas qualquer coisa você comenta, Digão. Não, você tá comentando só que vai, onde acha o link do Backstage. Valeu, Renan. Valeu, Gabriel. Beleza. Lembra que a gente falou das cores? O Backstage ele segue aqui aquelas práticas de separar as cores, né? Então você tem a cor primária da sua empresa, secundária, cor de erro, warning, info, success, background do Backstage, o banner, alguns outros cores de background e o navigation, que seria o sidebar. Eu já deixei com a cor customizada para não passar por cada uma delas, mas aí você utilizando o Radix com aquela ferramenta, você já consegue gerar as cores que você precisa para colocar aqui. Criei esse arquivo, o meu tema já está funcionando? Não, tem mais coisa para fazer no Backstage. Você vai acessar o app.ts e fica na pasta src, e você vai dentro do Create App chamar esse tema aqui. Né? Eu já deixei aqui pronto de 2 temas, eu vou comentar um, que eu não sei se vai dar tempo de fazer os 2. Então lá você vai chamar esse atributo. Deixa eu ver qual que eu criei, foi o Dark Move. Agora eu buguei, deixa eu ver aqui. Foi o Dark. Beleza, foi o Dark, né? Então eu vou deixar comentado aqui. Você passa uma lista de temas, você pode ter mais de um tema no seu Backstage. Você pode ter o Dark, o Light, ou variações de carnaval, o que você quiser implementar lá. Você traz... Como que você configura um tema aqui? Você dá um ID para ele, um título, qual variante ele vai usar, se é Dark ou Light. Você coloca um ícone. Eu não vou importar esse ícone aqui. Você vai importar theme provider, você vai importar a variável que você criou. Vamos ver se não vai quebrar nada e se já vai funcionar. Beleza, já estou no Dark Mode aqui. Não vai dar tempo de a gente fazer o tema do McDonald's, mas quem sabe uma próxima. Ó, vamos comparar, deixa eu olhar o Dark Mode do Backstage aqui. Então esse é o Dark Mode do Backstage, esse é como está ficando o nosso Dark Mode. Por enquanto não mudou muita coisa, porque eu só estou mudando cores. O header continua a mesma coisa. Tem algumas gambiarras que você consegue fazer para mudar esse header aqui. Mas a nossa cor primária verde já está aqui, o nosso Rockstage já está ganhando uma carinha. Putz, tenho 5 minutos aqui. Vou acelerar aqui. Beleza, galera. Então a gente já aplicou as cores, alterou o tema. A partir daí eu já consigo fazer outras customizações. Depois eu mando esse material para quem tiver interesse. Eu deixei aqui o core do Backstage, quais são os arquivos base de estilo. É legal dar uma olhada para entender como eles implementaram, o que você consegue acessar de propriedade, tudo. Porque nem tudo você vai achar no site. Quando você quer customizar componentes, lá no seu tema você consegue colocar um atributo componentes e você customizar tanto componentes do Mature UI quanto componentes do Backstage. Eu vou colar esse código lá para dar tempo, vou falar um pouco mais rápido aqui. Beleza, vamos voltar para o nosso tema. Vou minimizar a parte da paleta e vou colocar ele aqui. Então, o que eu fiz aqui na parte de componentes? Eu customizei o header, eu só tirei a sombra, eu não consigo tirar a cor aqui, depois eu vou explicar por quê. Customizei o sidebar, coloquei uma borda do lado. Customizei o card. O que eu fiz no card? Mudei a cor da borda, coloquei um fundo transparente e mudei o arredondamento da borda. Esses estilos você consegue ver lá no Mature UI, né, quais são as opções que você tem dentro de cada componente para fazer a sobrescrita. Né? Então, estou dando uma sobrescrita no estilo. Vamos ver como ficou lá. Deixa eu ver um card aqui. Beleza, então deixei o card transparente, mudei aqui o arredondamento da borda, ainda não consegui alterar o header, não consegui alterar a cor do header, o que mais que eu tinha feito? Eu coloquei esse divisor aqui entre o menu e que o Backstage não usa, né? Uma linha simples aqui. Quero alterar esse header. De qualquer forma, o que eu preciso fazer? Você vai fazer uma gambiarra. Todo bom treinamento tem que ensinar a fazer gambiarra também. Beleza, então vou minimizar o componente e vou fazer outra alteração no meu tema, que é o seguinte. Eu vou definir... O Backstage ele tem esse page tema. Esse page tema nada mais é do que você alterar algumas coisas da página.
Vou definir que o padrão é esse home que eu estou criando. Vou arrancar fora esse app, vou deixar só o home. E vou chamar esse método dele aqui. Aqui, se eu salvar, o que vai acontecer? Quem já mexeu com isso sabe que aquela barra lá no header é o shape. O Backstage ele te dá duas opções de shape. Deixa eu abrir aqui para a gente dar uma olhada rapidão. Tá nesse cara aqui. Quero mudar o header. Quais são as opções que eu tenho? Tem o Wave, Wave 2 e Round. Que que ele vai mudar algumas coisas aqui. Ele já mudou a cor no meu. Não tem nenhuma opção do Backstage que vai fazer você mudar a cor. O que você vai fazer? Você vai sobrescrever, você não vai colocar a constante deles. E como que você consegue alterar aqui? Você vai passar essa URL. Isso aqui é um parâmetro de CSS mesmo, que aceita 3 opções aqui. Você consegue colocar um base 64, consegue colocar um SVG, desde que você coloque esse header aqui, ou você consegue chamar uma URL. Então você consegue meio que sobrescrever o que o Backstage fez ali para dar um pouquinho mais de customização. O que eu fiz? Eu criei um SVG, criei um retângulo dentro do SVG para preencher toda a tela e coloquei minha cor primária ali. Mas eu poderia chamar uma imagem, poderia fazer qualquer outra coisa. Então voltando aqui, eu consegui alterar esse header aqui estranho do Backstage. Beleza? Então aqui ele alterou também, ó. Mas tem um problema isso aí. Eu vou falar aqui um pouco também das gambiarras que você faz no Backstage para mudar no tema. Então, beleza. A gente fez a customização de componente, a gente customizou o header, expliquei para vocês que o header aceita, né, essa sobrescrita aceita essas 3 opções. Agora vamos falar um pouco dos desafios. A gente está chegando no final da live aqui. Quais são os desafios da customização? Como vocês viram, você tem que seguir o que o Backstage dita, né? Beleza, é uma ferramenta, uma plataforma, você não vai fugir muito disso, senão é melhor você criar alguma coisa in-house. Sobrescrita inconsistente. Por quê? Tem algumas coisas que o Backstage não aplica muito bem. Eu alterei um header, só que essa alteração que eu fiz pode impactar outros componentes que não necessariamente são headers. Então, se eu vier aqui na minha home, abrir deixa eu achar um outro componente aqui. Acho que está em guest. Beleza. Tá vendo que o card aqui mudou de fundo também? Então eu só queria alterar o header da página. Ele aplica a mesma propriedade aqui. Então se eu tivesse deixado o header branco, eu tenho um tema do Backstage lá na documentação deles que deixa esse header branco. Só que se você for ver o card, ele tem a fonte branca. Então eu já quebrei o meu layout. Aí eu teria que alterar a fonte de um monte de componente porque eu não tenho certeza aonde que o Backstage está chamando aquela propriedade. Seria legal fazer um design review ali e ver o que se você está quebrando com algumas mudanças que você está fazendo. Então, a customização é limitada e a sobrescrita é inconsistente e pode ter problemas ali na hora que você estiver implementando. Beleza, galera? Aí, para finalizar aqui, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente bateu 1 hora certinho. Eu vou abrir outras plataformas para a gente falar um pouco do design. O Backstage foi precursor, né? Hoje eu acho que deve dominar 80%, 90% do mercado. Existem outras plataformas que não são open source, mas que eu acho legal a gente dar uma olhada para entender como que eles estão tratando o design hoje. Porque o design do Backstage é a mesma coisa desde quando ele foi criado. Eles estão mudando agora com o Canon, mas existem outras plataformas que já estão com design um pouco mais atualizado. Eu vou abrir 3 aqui. 2 eu gosto, outra nem tanto. Não sei se vocês já ouviram falar dessa Port. Ela é um concorrente SaaS ali do Backstage e de outras ferramentas. Essa Port ela não usa o menu lateral, a menos que ela precise ali na tela dela. Então, quando você acessa, você cai nessa tela aqui onde você tem widgets. Achei bem legal a maneira que eles implementaram. Então, tem bastante espaço, você consegue customizar aqui os widgets, adaptar de acordo com o que você precisa, né? Então tem métricas, tá bem legal o design deles, bem clean. Você tem a parte de catálogo, aí quando você acessa o catálogo aparece o menu lateral, né? Porque aqui provavelmente vai ser mais útil do que naquela página. Aqui eles usam bem as cores, né? O Diegão deu bons exemplos da importância de você ter cores diferentes. Eles fazem uma coisa que o Backstage não faz muito ali, que é dar destaque para stack. Quando a gente fala de portal, de plataforma,
Você vai ter diversas stacks e coisas. Só de você ver o ícone você sabe do que se trata. Você não precisa nem ler a linha direito. Então eles dão bastante destaque para isso até no self-service, né, que seria aqui o scaffolder deles. Né? Você vê aqui o header dos cards, você bate o olho aqui, não preciso nem ler direito, deixa eu achar alguma coisa em Node aqui, deixa eu ver se tem. Eu acho que deve ter lá para cima, mas você tem aqui GitHub, né, se eu colocar aqui, ó, Node, né, se eu quiser criar aqui um EKS cluster para fazer deploy de aplicação em Node, o ícone ele ajuda bastante. Tem outra aqui, a Atlassian, que é criadora do Jira e do Confluence. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu não sou muito fã, mas eles têm também o IDP deles, né? Ele chama Compass. Você entra aqui, parece um Jira, mas não é. Faz mais coisas do que um Jira. Então você tem aqui os seus componentes, você consegue criar serviço, biblioteca, aplicação. Uma outra coisa legal que essas plataformas mais atualizadas estão fazendo, eles usam bastante modal. Para você não ter que ficar abrindo um monte de tela, você conseguir resolver o que você precisa direto no modal ali. Né? Isso o Backstage ainda não faz muito. E por fim, a Vercel, que eu acho que é um ótimo benchmark. Né? Eles não usam tanto o menu lateral. Deixa eu acessar o dashboard deles aqui. Deixa eu voltar. Então aqui eu estou no dashboard deles. Eles usam mais a parte superior aqui para os usuários fazerem a navegação. Então eu consigo acessar um projeto aqui, um componente, tem minha parte de deploy. Às vezes você vai ver um menu ali mais especificamente para o contexto. Então o que é interessante aqui? Quando você for customizar a sua plataforma, faz um benchmark com algumas plataformas pagas para dar uma olhada ali. E para finalizar aqui, o Diegão comentou da Canon, o Backstage então está de olho nisso, a comunidade está reclamando muito do design, da aparência ali, eles estão criando ali um novo DS, não sei como eles vão implementar isso no código antigo, pode ser que eles também estejam com uma outra frente para lançar uma nova versão, um Backstage 2.0. Lá no Discord deles, eles mandam mais atualizações, quem quiser acessar. Deixa eu fechar aqui. Então é isso, Diego. Quer trazer mais alguma consideração, Diegão? Não, só agradecer o pessoal aí que passou o almoço com a gente. Muito obrigado aí por disponibilizar esse tempo precioso para todo engenheiro. E é isso, muito obrigado aí quem contribuiu no chat. E o Gui vai disponibilizar os contatos aí para quem quiser entrar em contato comigo, enfim, com a comunidade. Para quem está assistindo e não faz parte ainda da comunidade, como o Renan bem levantou, é só acessar o site platform.rocks. É simples, esse é a extensão mesmo, .rocks, do domínio platform.rocks. E seja bem-vindo aí, todo mundo. Muito obrigado. Pô, obrigado. Eu recomendo, galera. Quem precisar dar um tapa no design e quiser chamar o Diego, trocar uma ideia com ele. Ele é um cara que, de certa forma, eu acho que vai acabar influenciando também o DS do Backstage, né? Conversando com a galera ali da comunidade, com a proposta que ele fez. Quem quiser o link também ver a proposta que ele fez, dá um toque nele. Semana que vem a gente vai ter outra live com o Jaime, na base da AWS. A gente vai falar de IAC versus Control Plane. Então, para quem quiser acompanhar, se inscreve no canal. Só que essa vai ser no final do dia. E é isso. Não sei se alguém aqui do chat que tem dúvida. O Isaac perguntou aonde, o pessoal está perguntando onde vai ficar disponibilizado o material. Então, pessoal, eu só acessar... Fala aqui. Opa, eu vou mandar na comunidade lá, galera. Então acessem lá, platform.rocks. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Para quem não almoçou, bom almoço. E vejo vocês semana que vem. Valeu. Valeu, pessoal.